Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2021. Essa é a nossa aula 13. Vamos falar aqui de assuntos bem importantes hoje, pessoal, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e vamos acompanhar a aula de hoje, que nós vamos falar agora sobre a chamada linguagem binária. Alguém poderia me perguntar, professor, linguagem binária? Não me lembro de ter visto uma questão falando sobre o termo linguagem binária. Deixa eu explicar melhor para vocês essa historinha. Quando a gente fala da linguagem binária, nós estamos falando da linguagem básica, que todos os computadores e dispositivos eletrônicos da atualidade utilizam para processar e para armazenar as suas informações. Daí o termo ser tão importante para o nosso estudo nas provas de concurso. Mas onde é que a gente enxerga isso de fato nas provas? A linguagem binária é aquela ao qual a informação pode assumir apenas dois estados, pessoal. Esses dois estados são concebidos como sendo 0 ou 1. Então, na linguagem binária, a informação, vou repetir, ela assume apenas dois estados. Um estado nós vamos conceber matematicamente representado por 0 e outro estado representado por 1. É claro que associado a esse 0, 1, eu poderia dizer aí verdadeiro ou falso, ligado ou desligado e assim por diante, certo? Vamos pensar melhor nessa historinha. Vocês já ouviram provavelmente falar sobre o termo bit. E aí nós entramos agora, de fato, nas questões de provas de concurso em relação ao que interessa na linguagem binária, porque é na forma do termo bit e também byte, que vamos ver mais tarde, que aparecem as questões sobre a linguagem binária. Isso porque bit significa justamente dígito binário. Então, quando a gente diz, eu tenho um bit, bit vem de binary digit, quer dizer, é um dígito binário. Por que bit é um dígito binário? Porque, como vocês acabaram de ver comigo, que significa linguagem binária, aquela que a informação pode assumir apenas dois estados, o bit é isso, ele é um dígito binário porque um bit ou vai ser 0 ou vai ser 1. Quer dizer, quando nós falamos sobre o bit, ele também é uma unidade que pode assumir só dois estados em relação à informação, ou o bit é 0 ou o bit é 1, por isso que ele é o dígito binário, muito importante isso. Imagina um computador processando dados e dizendo, esse bit é 0, esse é 1, esse é 0, esse é 0, esse é 1, esse é 1, esse é 0, esse é 1, e assim por diante. Essa é a ideia mais básica que nós teríamos, então, de um computador processando dados, processando zerinhos e uns, processando os bits, os chamados dígitos binários. Depois que o computador processa vários bits, vários zerinhos e uns, vários dígitos binários, então ele passa a ter uma informação mais completa, isto é, recheada de zerinhos e uns, recheada de informações agrupadas em zerinhos e uns, como vocês estão enxergando aí. E aí tenta imaginar que eu fui viajar nas minhas férias para algum lugar e quando eu voltei eu estava cheio de fotografias digitais armazenadas na minha câmera digital ou no meu celular, que eu transferi, por exemplo, aqui para o meu computador e agora estou visualizando essa imagem das minhas férias. Na verdade, para o computador, essa imagem das minhas férias, ela foi montada por vários zerinhos e uns, vários bits, que depois, claro, organizado pelo computador, ele mostra aqui na minha tela de uma forma que eu enxergo como se fosse a imagem das minhas férias. Mas na sua essência de processamento e de armazenamento de dados, essa imagem digital das minhas férias, ela é composta por zerinhos e uns. Agora, pessoal, uma coisa muito importante que nós temos que de fato lembrar. Isso não é só para a imagem. A música que eu estou ouvindo agora aqui, acabei de baixar uma música para ouvir na internet, por exemplo, né? Essa música vai ser processada e armazenada em dispositivos eletrônicos e vai ser transferida pela internet de forma eletrônica. Então, nós também podemos imaginar que aquela música que eu estou ouvindo é formada por zerinhos e uns. O computador processa e armazena na forma de zerinhos e uns. O texto que eu digito lá no Word, ele é transformado em zerinhos e uns, transformado em bits. Então tudo que tu imaginar, a planilha de cálculo que tu faz, a apresentação no PowerPoint, a música que tu ouve, o vídeo que tu está assistindo agora,
Tudo isso, de alguma maneira, está em processamento lá no teu computador na forma de zerinhos e uns, na forma de bits, na forma da linguagem binária, certo? Bem, um ponto importante, nós podemos conceber para efeito de provas de concurso, e é muito bom que se diga isso para efeito de provas de concurso, que o que vale atualmente é bit, menor unidade de informação que o computador utiliza para processar ou armazenar os dados. Por que eu reforço isso? Para efeito de provas de concurso, porque esse é o padrão adotado atualmente como padrão teórico, como resposta certa para as provas de concurso. A gente já vai ver isso em questões. Então, professor, mas hoje, em 2020, ainda é assim? Sim, hoje, 2020, ainda é assim. O bit é assumido por padrão como sendo a menor unidade de informação que o computador utiliza para processamento e também para armazenamento de dados, certo? Vamos pensar agora, pessoal, em relação às possibilidades dos bits. Isso é muito interessante o debate em relação às provas, quer ver? Quando a gente fala de bit e as suas possibilidades, o que a gente pode dizer de um bit? Bem, professor, se um bit só pode ser 0 ou 1, então quer dizer que um bit pode ter duas possibilidades, isto é, ou o bit é 0 ou o bit é 1. Perfeito. Então, quando alguém me diz ali que tem um bit só, eu posso dizer que aquele 1 bit pode ser duas coisas. Eu não estou vendo aquele bit ainda, ele não me mostrou. Mas como ele me disse que tem um bit lá na mão, eu vou dizer, olha, esse bit que tu tem aí na mão, ou ele é 0 ou ele é 1. Por quê, professor? Porque o bit só pode ser 0 ou 1. Então, quando a gente diz que tem um bit, ele tem duas possibilidades, ou ele é 0 ou é 1. Agora, tenta imaginar alguém me escondendo 2 bits. Tá lá na mão, tá assim, ó. Escondi aqui 2 bits. O que eu tenho aqui? Aí eu já tenho 4 possibilidades desse agrupamento de 2 bits. Como assim, professor? 4 possibilidades? Tu não disse que o bit só pode ser 0, 1? Como é que tu tem 2 bits agrupados e agora tu pode ter 4 possibilidades? Deixa eu mostrar. Vamos supor que lá atrás, na mão dele, que ele está escondendo 2 bits agrupados, um desses agrupamentos poderia ser o primeiro bit ser 0 e o segundo bit ser 0 também. De repente ele tem lá escondido, ele me mostra, olha aqui os 2 bits que eu tenho, ó, o primeiro é 0 e o segundo é 0 também. Pode ser. Porque ele tem 2 bits e cada bit pode ser 0, 1, então uma das possibilidades desse agrupamento é que os 2 bits sejam 0. Professor, e que outra possibilidade? De repente ele agora me mostra, agora eu misturei aqui os bits, vamos ver se tu adivinha que bits que eu tenho aqui. Aí quando eu vou ver os 2 bits agora, o primeiro era 0 e o segundo era 1. Agora ele fez uma outra tentativa, aí o primeiro é 1 e o segundo bit é 0. E uma outra tentativa aí ficou, deixa eu até sair aqui, eu ficar menorzinho para vocês, uma outra tentativa, o primeiro bit é 1 e o segundo é 1. O que eu quero mostrar com isso para vocês? Que se alguém agora me diz assim, eu tenho 2 bits agrupados, quantas possibilidades eu consigo gerar com o agrupamento desses 2 bits? 4 possibilidades, pessoal. Porque uma das possibilidades desse agrupamento de 2 bits é que o primeiro bit seja 0 e o segundo seja 0. Pode ser. Pode ser que o primeiro bit seja 0 e o segundo bit seja 1. Pode ser que o primeiro bit seja 1 e o segundo seja 0. E pode ser que o primeiro bit seja 1 e o segundo bit seja 1 também. Então, percebe que à medida que nós vamos agrupando bits, nós vamos aumentando as possibilidades de associação de informações a esse agrupamento. Vamos imaginar que eu resolvi fazer um sistema de cores para o meu computador e esse sistema de cores é baseado em 2 bits. Isso quer dizer que eu posso gerar 4 cores. Como assim 4 cores? Deixa eu dar um exemplo. Se o processador processar que o primeiro bit é 0 e o segundo bit é 0, eu quero que ele mostre a cor preto. Se ele processar que o primeiro bit é 1 e o segundo é 1, eu quero que ele mostre a cor branco. Se ele processar que o primeiro bit é 0 e o segundo bit é 1, eu quero que ele mostre a cor amarelo. Se ele processar que o primeiro bit é 1 e o segundo bit é 0, eu quero que ele me mostre verde. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu posso criar o meu sistema de cores da minha cabeça, do meu sistema. E no meu sistema de cores de 2 bits que eu criei, eu resolvi associar a cada agrupamento, a cada possibilidade de agrupamento desses 2 bits, uma informação. Isso quer dizer que com 2 bits agrupados, eu posso lá no meu sistema de cores agora, gerar 4 possibilidades de cores para o sistema processar, armazenar e mostrar para as pessoas. Professor, então quer dizer que se tiver 1 bit só de cor, seria 2 cores só? Preto e branco? Sim, isso existe e é fato assim. Se eu tiver 1 bit, um sistema de 1 bit de cor é um sistema preto e branco.
Porque eu posso associar ao 0 e ao 1 duas possibilidades. A 1 bit agrupado, duas possibilidades. A possibilidade 0, de repente, é preto, a possibilidade 1 é branco, e é assim que funciona a história. Ok? Então, à medida que nós vamos agrupando os bits, nós vamos aumentando as possibilidades. E é nesse ponto da matéria, pessoal, é nesse ponto da matéria que entra a parte que o pessoal não gosta muito, que é cálculo matemático. Professor, cálculo matemático não é comigo, não sei o que e não sei o que lá. Vem comigo que é facinho a história. Como é que a gente pode calcular as possibilidades dos agrupamentos dos bits? A dica é bem simples, pessoal. Vocês vão usar sempre base 2, porque nós estamos falando aí de dígito binário. Então, quando ele falar de bit, de possibilidades de dígito binário, é base 2, base binária. E aí, nós vamos colocar no expoente, isto é, elevado ao número de bits agrupados. Mas é claro que eu vou, por exemplo, não fica preocupado. Olha comigo a historinha aqui. Se eu tenho um bit... Lembra como é que é a história? É sempre base 2 elevado ao número de bits agrupados. Então, se eu tenho um bit, base 2, expoente 1. 2 no expoente 1 é 2, isto é, um bit é duas possibilidades, está perfeito. Professor, se tiver 2 bits. Bem, se tiver 2 bits, aí tu vai fazer 2, base 2 sempre, elevado a 2 bits agrupados, quer dizer, 2 bits no expoente. Então, 2 no expoente 2 igual a 4 possibilidades. E se eu tiver 3 bits, professor? Mesma coisa, base 2 sempre, quando é dígito binário, quando é bit, elevado ao número de bits agrupados, que agora é 3 bits. Então, 2 no expoente 3, 8 possibilidades. Professor, e se ele enlouquecer e agora pedir 8 bits? Mesma coisa de sempre, base 2 no expoente 8 bits agrupados, 2 no expoente 8, 256. Temos aí 256 possibilidades desse agrupamento. Entendeu como é que faz o cálculo? Não é difícil, né, pessoal? É um cálculo de base 2 elevado no número de bits agrupados aí no expoente. Então não pode nem dizer, meu Deus do céu, a informática básica vai me destruir na prova. Não vai, pessoal. É só vocês aprenderem passo a passo, sem querer já entrar lá na parte mais complexa. Não, vai devagarinho, entende o básico, vai respondendo as questões sobre esse básico, vai se acostumando, vai entrando na jogada para que a gente possa melhorar aí o nosso estudo. Agora nós vamos falar, deixa eu ficar maiorzinho na tela um pouquinho para falar com vocês mais de perto. Nós vamos falar agora sobre byte, pessoal. Byte, diferente do bit, não é dígito binário. Byte é o termo binário. Vou repetir, byte é o termo binário. E agora eu preciso dar uma informação importante para vocês e também vou relevar aquilo que eu falei no começo. Para efeito de questões de provas de concurso, questões de informática em provas de concurso público, nós vamos tomar como base para resolver essas questões, atenção ao que eu vou dizer, que 1 byte é igual a 8 bits. Vou repetir, para efeito de questões de provas de concurso aqui no Brasil, professor, e na França? Na França não nos interessa. Aqui no Brasil, nós vamos assumir que 1 byte é igual a 8 bits, se assim a prova sugerir. Combinado comigo? Então imagina que agora, olha só a ideia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits aí, ó, 8 zerinhos e uns. Então eu tenho 1 byte, porque nós vamos assumir que um agrupamento de 8 bits equivale a 1 byte. Então quando eu tiver 8 zerinhos e uns agrupados, isso quer dizer que eu tenho 8 bits, ali eu tenho a demonstração de 1 byte. 1 byte igual a 8 bits. Olha só ali, bem facinho a representação que eu fiz ali, ó, fiz 8 bits, 8 zerinhos e uns. Bit é cada zerinho e um desses aí que eu estou mostrando. E ali eu tenho o byte é o conjunto desses 8 bits agrupados. Uma informação bem legal para a gente saber para efeito de provas de concurso, isso está descrito aí nessa imagem que vocês estão enxergando agora, é a ideia, pessoal, de que nós vamos representar, quando vamos abreviar em provas de concurso, se estiver abreviado, B minúsculo é bit e B maiúsculo é byte. Se ele resolver abreviar, vou repetir. Ah, professor, se estiver escrito por extenso, bit todo em maiúsculo, não tem problema. Se estiver por extenso, byte todo em minúsculo, não tem problema, vai continuar sendo byte. Estou dizendo quando vai abreviar. Se for abreviar só com B, o B minúsculo é o bit, porque o bit é menor. E o B maiúsculo é o byte, porque o byte é maior. O byte tem 8 bits.
Então lembra dessa dica, o B minúsculo é o bit, porque ele é menor, e o B maiúsculo é o byte, porque o byte é maior, ele representa 8 bits, certo? Botei aí bem grande, quer fazer um print da tela? É a hora de fazer o print da tela. Faz aí, pessoal, bem importante. Bit B minúsculo e o byte B maiúsculo. Perfeito. Pessoal, vamos ver isso na prática? Olha só esse pendrive que eu acabei de pegar aqui para a gente fazer uma análise. Dá uma olhadinha nesse pendrive ali, o que diz, ó, a marca do pendrive, e ali embaixo diz assim, ó, 16GB, e o B tá maiúsculo. Esse G significa giga, e o B, que está maiúsculo, tem que ser byte. Então eu vou dizer que esse pendrive tem 16 gigabytes. Por que eu não estou dizendo 16 gigabits? Porque eu estou lendo ali, ó, o B não está minúsculo, o B está maiúsculo. Então 16 gigabytes, certo? Lembrar disso. Olhou abreviado, sabe que aquele B maiúsculo é byte. Ah, professor, em que situação tu poderia me mostrar que aparece o B minúsculo? Aqui eu já falei do B maiúsculo no pendrive ali, né? Mas imagina que eu resolvi contratar um serviço de conexão com a internet, e ali lá nas opções que eu fui contratar dizia internet power alguma coisa, 5 Mbps, 10 Mbps, 15, 35, 50, 100, 200 Mbps. E aí eu percebi que aquele MB, o B estava minúsculo. E se o B está minúsculo, eu vou ler aquele, por exemplo, 10 Mbps ali como sendo 10 mega, o M é de mega, bits por segundo. Por que eu não estou lendo 10 megabytes por segundo? Porque o B está minúsculo. Então 10 Mbps é 10 megabits por segundo, porque o B está minúsculo, é assim que eu estou fazendo a leitura. Vamos lembrar da historinha também, se a gente sabe que B minúsculo representa bit e B maiúsculo representa byte, vamos lembrar da história da conversão. Se eu tiver que converter em alguma questão de prova de concurso, ele exigia essa conversão de bit para byte. Se a relação é por 8, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aquele valor de bits, vamos dividir por 8 para descobrir a resposta em byte. Por exemplo, se eu tenho 8 bits, 8 dividido por 8 e dá igual a 1 byte. Isso é importante a gente lembrar, pessoal. Não pode esquecer dessa regrinha. Se eu tenho bit e quero converter em byte, eu vou dividir o valor por 8. Agora, se eu tenho um valor em byte e quero representar isso em bit, aí eu vou multiplicar por 8. Por exemplo, 1 byte multiplicado por 8 dá 8 bits. 8 bits dividido por 8 dá 1 byte. 1 byte multiplicado por 8 dá 8 bits. Então, bit para byte, B minúsculo para B maiúsculo, eu vou dividir por 8. E agora, byte para bit, que é B maiúsculo para B minúsculo, aí eu vou multiplicar por 8. Essa regrinha é importante aí para algumas questões de prova que podem exigir a conversão de bit para byte ou de byte para bit, levando em conta, vou repetir, o padrão usado nas provas de concurso público no Brasil. Isso é sempre importante relevar, senão alguém vem, professor, fiz um sistema diferente. Não, mas isso não me interessa o que nós temos em relação às provas de concurso público no Brasil. Vamos fazer um testezinho rápido, então, de uma questão de prova que pediu lá, num determinado momento, 800 bits representados no padrão em byte. E aí, o que eu vou fazer? Se é bit para byte, então eu sei que eu tenho que pegar esses 800 bits e dividir por 8, porque bit para byte eu vou dividir por 8. 800 dividido por 8 dá 100 bytes nesse caso. Então, eu vou responder lá na minha questão de prova, onde ele pediu representar 800 bits na forma de bytes. Bem, eu vou dizer que equivale a 100 bytes por padrão, certo? Bem facinho aí lembrar que a relação é por 8. Se eu tivesse, por exemplo, uma conexão com a internet, essa é muito legal. Imagina que alguém tenha conexão com a internet em casa e aí viu o provedor lá de conteúdo dizendo, olha, essa conexão é de 10 mega, de 100 mega, de 50 mega. Só que engraçado que eles só dizem mega, né? Ah, tua conexão é de 10 mega, tua conexão é de 100 mega. E aí eu fico perguntando para vocês, vai dizer que vocês ou algumas pessoas que vocês conhecem, ou de repente até vocês mesmos, numa situação vocês já não pensaram que vocês estavam contratando conexão de 10 megabytes por segundo? E esqueceram de olhar lá na descrição técnica que aquele 10 mega era 10 Mbps e o B minúsculo estava lá. Então, tu não estava contratando 10 megabytes por segundo. Como o B estava minúsculo, está contratando uma conexão de 10 megabits por segundo. Professor, mas eu quero descobrir em bytes. Aí tu já sabe.
Se é bit para byte, tem que dividir por 8. Então eu vou pegar essa conexão que eu vi que tem B minúsculo, que é bit, 10 megabits por segundo, vou dividir por 8 esse valor e vou descobrir que a minha conexão é de 1,25 megabytes por segundo. Porque o padrão para medir conexão à internet, velocidade ou taxa de transferência de dados nas redes de computadores é bits por segundo. O padrão não é bytes. Por isso que ele diz lá 10 mega, na propaganda ele nem diz mais nada. Ele diz, conexão de 10 mega. Como o padrão é 10 megabits por segundo, é bits por segundo, então ele resolve colocar na propaganda só 10 mega. Só que muita gente acha que está contratando 10 megabytes por segundo. Então tem que pegar aquele valor de tantos bits por segundo, B minúsculo, dividir por 8 para descobrir a resposta em megabytes por segundo. Nesse meu caso aqui, eu contratei uma conexão de 10 mega, era 10 megabits por segundo, dividi por 8 e descobri que eu contratei uma conexão de 1,25 megabytes por segundo. Olha como é importante saber desses conceitos básicos iniciais até para o nosso dia a dia. Porque quem é que não quis contratar uma conexão com a internet mais rápida e aí quis mencionar, de repente, que era em bytes e na verdade era em bits? Tem que fazer a conversão, né? Outra coisa importante que eu trago aqui para vocês nesse momento, pessoal, é uma tabelinha que nós chamamos de tabela de conversão de caracteres do código ASCII. E aqui eu trago os caracteres no código ASCII convertido em bits. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Não precisa decorar essa tabela, não é isso que eu quero para vocês. Só quero mostrar uma coisa para vocês, certo? O código ASCII, para quem não sabe, a tradução de ASCII, que é ASCII ali, é o código americano padrão para intercâmbio das informações. É um código que nós utilizamos para converter, por exemplo, caracteres que nós, seres humanos, entendemos, como a letra A, B, C, D e E, em código que o computador e a máquina pode entender e processar, como, por exemplo, bits. Então tenta imaginar que ali eu tenho a letra A, do jeito que eu, ser humano, entendo, mas que o computador lá na sua base do processador, quando vai processar essa minha letra A, vai processar como sendo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Já a letra B ele vai processar como 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E assim por diante, quer dizer, cada caractere tem a sua representação em dígitos binários, em bit. Se eu for contar aqui com vocês, quantos bits ele está representando a letra A? 8 bits. Quantos bits ele está usando para representar aqui a letra B nesse código ASCII? 8 bits. E a letra C também está usando 8 bits. E a letra Z, professor, 8 bits. O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que se um caractere precisa de 8 bits aqui para ser processado e armazenado, 8 bits, então nós podemos imaginar uma coisa bem interessante como teoria, para efeito de provas de concurso, como eu disse, que se um caractere equivale a 8 bits e 8 bits equivale a 1 byte, nós podemos brincar com a história de que um caractere equivale a 1 byte. Por que isso, professor? Claro, pensa comigo, ó. Um caractere equivale a 8 bits. 8 bits é igual a 1 byte. Então quer dizer que um caractere ocupa 1 byte. E é esse um ponto teórico importante sobre o byte, que embora o significado da sigla byte signifique o termo binário, nós podemos dizer teoricamente para as provas de concurso que byte é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Lembra, o bit era a menor unidade de informação que o computador utiliza para processamento e armazenamento de dados. O byte é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Professor, não existem outras tabelas de conversão? Existe. Mas a que nos interessa é esta equivalência. Vou repetir. Lembra para a tua prova de forma objetiva e sem titubear que um byte equivale a 8 bits e que um caractere precisa de 8 bits, então um caractere equivale a 1 byte. Tem que lembrar dessa relação. Professor, o meu nome tem 10 caracteres, 10 bytes. Entendido essa história? Bem, vamos ver isso em questões de provas de concurso, né, pessoal? Eu sei que vocês estão ansiosos, é o que nos importa aqui. A gente vê como isso já caiu em questões bem recentes. Olha essa. A menor unidade de dados de um computador denomina-se letra A, bit, letra B, byte, letra C, kilobyte, letra D, megabyte. Pessoal, como ele pediu a menor unidade de dados de um computador, sobrou aqui para nós responder a letra A de América, bit, que é o dígito binário. Lembra o que eu te falei sobre teoria de provas de concurso? Bit é a menor unidade de informação que o computador utiliza para processamento e armazenamento de dados. Então tem que lembrar disso.
Falou em menor unidade de dados nas provas atuais, lembra do bit como resposta letra A de América. Vamos para mais uma questão? Vem comigo, eu sei que tu gosta de questão, né? Vem lá. Professor, eu gosto de questão mesmo, então vem comigo. Sabendo-se que a menor unidade de informação é o bit, olha como é que começa essa questão. Já começa dizendo, sabendo que a menor unidade de informação é o bit, representado matematicamente por 0 e 1, assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de byte. Na verdade, não é bem o conceito que ele pediu a relação, né? Então, assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de byte. Letra A é o conjunto de 1024 bits. Letra B é o conjunto de 2 bits. Letra C é o conjunto de 1024 kilobits. Letra D é o conjunto de 8 bits. Letra E é o conjunto de 1000 bits. Pessoal, acabamos de ver isso. Quando ele fala sobre byte é igual a 8 bits. Por isso a resposta, a nossa letra D de Dinamarca aqui, sem dúvida nenhuma, quando falamos do byte, é o conjunto de 8 bits. Vamos para mais questão? Professor, tem mais? Tem, porque vocês pediram aí nos comentários, eu vou colocar mais questão. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere representado por 0 ou 1 é chamado de byte. E um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Pessoal, quero de vocês isso. Questão CESP, Sebrasp, banca bem famosa. O que tu me diz, certo ou errado essa aqui? Professor, tô achando que tá errado. E acertou mesmo. Tá errado. Claro, olha o que ele começa dizendo. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere é representado por 0 ou 1. Bem, cada caractere é representado por diversos zeros ou uns. Diversos zeros ou 1. Aí ele diz, é chamado de byte. Cada caractere igual a um byte, até aí estava mais ou menos bom, só que ele representado por 0 ou 1, que eu botaria a ideia representada por diversos zeros ou 1, tá? Aí ele diz, é chamado de byte. Aí que vem o problema agora. Aí ele diz, e um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Errado. Errado, errado, errado. Um conjunto, na verdade, de 8 bits é que constitui um byte. Ele botou que um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Pegadinha do malandro aí, quer te enganar. Na verdade, um conjunto de 8 bits é que constitui um byte, como vocês já sabiam, e por isso marcamos como errado essa questão CESP-Sebrasp. Pessoal, era isso. Fizemos diversas questões, um assunto bem legal aqui na nossa aula. Tenho certeza que vocês aproveitaram. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, deixem comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. E lembrando a todos, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!